O assunto que ganhou força aí nos últimos dias, nos bastidores do Atlético, Daniele, é quanto ao atacante Paulinho. Tem 22 anos de idade, já está há 5 temporadas na Europa e o jogador não vem sendo utilizado no Bayer Leverkusen, time que o tirou aqui do futebol brasileiro e gastou uma grana na época junto ao Vasco da Gama. O Paulinho tem histórico aí de seleções de base do Brasil. E agora, logicamente, sem espaço por lá, tá querendo voltar. Hoje, ele chegou a seguir o Atlético nas redes sociais, não só o Atlético, mas o Hulk também. Deu uma repercussão, ele acabou deixando de seguir o Atlético para que não tenha mais polêmica em relação a ele, mas fato é que tem algo aí acontecendo dos bastidores para o ano de 2023. Daqui a pouco a gente fala mais. Paulinho, 22 anos, se ficar realmente livre, interessa ao Atlético. Seria um nome interessante para o próximo ano, hein, Dani? Vou perguntar para ele, gostou desse nome? Vai reforçar o Atlético? Maravilhoso. Eu acho que o Paulinho é um jogador que chega para ser titular e se jogar tudo que ele já jogou, é um jogador com histórico de seleção de base, foi campeão olímpico, era protagonista mesmo muito jovem no Vasco da Gama, depois ele vai para a Alemanha. Não é que é um jogador que não teve adaptação ao futebol europeu, né, ao futebol da Alemanha. Ele fica 5 temporadas lá. No ano passado, inclusive, foi a temporada que, na temporada passada, ele jogou mais jogos. Foram 31 partidas, a maioria delas como titular. Esse ano, ele não tem sido aproveitado. O Bayern, no campeonato alemão, Bayer Leverkusen, que é o time do Paulinho, vai muito mal. É o segundo pior time da competição, 1 vitória em 6 jogos. Mas hoje jogou pela Liga dos Campeões e ganhou do Atlético de Madrid por 2-0. O jogador está insatisfeito lá, ele gostaria de ter mais oportunidades, como ele teve em toda a sua trajetória no clube, e ele está disposto, inclusive, a voltar para o Brasil. Tem mercado lá fora, mas ele quer voltar para o Brasil e a prioridade para ele é jogar no Galo. Inclusive, vou contar aqui um bastidores, né, que a gente fala, ele veio perguntar para mim o que eu estava achando de Minas, perguntou de lugar para morar, porque a ideia dele é vir no período de Copa do Mundo, onde para o futebol de clubes, né? E não voltar mais para lá. Então, já dei até não sou da imobiliária, né? Mas eu conheço ricos, né? E aí eu já falei para ele, até os condomínios são ali perto do CT do Galo e tal. Então, acho que, evidentemente que é um jogador que interessa para muitos clubes. Eu estava fazendo até assim, na minha cabeça, um estudo. Eu acho que ele não seria titular no Flamengo. É uma questão muito de opinião, de gosto, de sistema. Nos outros times do futebol brasileiro, para mim, ele seria titular. No Galo, titular absoluto, inclusive. E eu gosto desse tipo de contratação, de contratar jogadores que vêm para fazer a diferença, para serem titulares. E a gente tem visto aí no mercado, a maioria contratar jogador para compor o grupo, né? Inclusive o Galo, que contratou 4 jogadores na janela e teve azar aí com a lesão, né? Tanto do Pedrinho como do Allan Kardec. O Pavão não se firmou como titular, o Gemerson está tentando entrar em forma. São jogadores que não chegam e não mudam nada, né? E eu acho que o Paulinho vem para ser titular e para mudar a cara desse ataque. Então, se ele vier, o atleticano tem que colocar na conta do Alê. Não, eu só falei que aqui, eu falei a verdade, que eu acho que aqui realmente é muito legal de morar e o povo muito generoso, né?